Olá pessoal, tudo tranquilo? Aqui professor Sandro, Geografia, eu e meu amado chapeuzinho. Só para lembrar que eu uso chapéu, e sou careca, e careca precisa usar chapéu, tá? Então vamos partir para a nossa terceira semana de estudos. Olha só, a terceira. Então quer dizer que nós já temos 3 vídeos, que nós já temos 3 exercícios para fazer, que nós já temos 3 PowerPoints para dar uma olhadinha. Né? Não vamos deixar acumular material, porque depois nós vamos ficar perdidos no final do bimestre novamente. Não é para acontecer isso, ok? Conto com vocês para não acumular material. Quem não assistiu os vídeos anteriores, corre lá e vai assistir. Esse já é o terceiro vídeo do nosso segundo bloco, ok? Então, até mais e vamos reduzir esse vídeo aqui e partir para o nosso conteúdo de hoje. Então, salve, salve, meus queridos! Estamos aqui para mais uma aula maravilhosa de geografia. Hoje nós vamos falar dos países emergentes. Quem são esses caras? Eu já falei para vocês aí numa aula anterior sobre os BRICS, né? Quando falei dos blocos econômicos, eu disse que os BRICS não eram um bloco econômico, era um grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Lembra que eu até brinquei que aquele S ali não era nada mais, nada menos do que África do Sul em inglês? Porque se tivesse colocado em português tinha ficado BRICA. Lembra disso? Nós também vamos falar do G20 e do... Esse G5 que está aqui é a logomarca dos BRICS, ok? Coloquei ali o nosso Brasil ao fundo ali para lembrar que nós fazemos parte de todos esses grupos, né? E de todos esses assuntos que nós vamos ver hoje. E nós somos um país emergente, né? Antigamente, algumas expressões eram usadas para designar o grau de desenvolvimento dos países, tais como primeiro mundo. Esses aí eram os países ricos, desenvolvidos. O segundo mundo eram os países socialistas em desenvolvimento, e o terceiro mundo eram os países pobres, subdesenvolvidos, né? Basicamente aqueles miseráveis, né? Após a decadência do regime socialista, as expressões primeiro, segundo e terceiro mundo caíram em desuso, ok? Então, pessoas, a expressão países emergentes faz referência aos países em desenvolvimento, ou seja, aqueles caras que eram considerados países subdesenvolvidos e estão a caminho do desenvolvimento, estão ali no meio do caminho, né? Estão na transição. Os países considerados como emergentes são aqueles que apresentam grande potencial e buscam reordenar as suas economias, né, em vários aspectos, como no mercado, na política, além de apresentarem uma alta taxa de crescimento, o que contribui para as relações econômicas no exterior, né? São os países que estão no decorrer do processo de globalização. Lembra da globalização, quando nós estudamos a globalização? Os blocos econômicos, portanto, sua economia está em evolução. São os caras que estão evoluindo para tornarem-se os caras no futuro em respeito de globalização e economia. Temos um slide maravilhoso aqui do mapa do mundo mostrando os principais países emergentes. Vocês podem ver ali que todos esses que estão em azul mais escuro, né? Tem uma legenda ali embaixo que fala em Eagles. Até coloquei ali que Eagles são as águias. E o verdinho ali, nest, significa ninho. Então vamos dar uma olhada no mapa ali, ó. O Brasil, ele é uma das águias
né, dos países emergentes. O Peru, o México, né, o Egito, a Turquia, a Índia, a China, a Rússia, a Indonésia, suas ilhas ali. E esses outros verdinhos são os que estão em processo, é o ninho da águia. Tá ligado? O ninho da águia. É os que estão em processo de virar águia, né? Então, é isso aí mais ou menos que quer dizer esse mapa aí. Nós podemos ver ali, vamos pegar ali o Vietnã, por exemplo, ó, segue a linhazinha do Vietnã ali, o Vietnã é um dos verdinhos. Olha só, as ilhas das Filipinas ali também são uns verdinhos, né? Então esses caras aí são os caras que daqui uns anos, não sabemos quantos, serão as águias. Aliás, isso, serão as águias. Agora dá uma olhada lá na Índia. A Índia é o azul forte. Né? Já são águias. A China também já são águias. E o nosso Brasil ali também já é uma águia. Em mais um slide aqui, países emergentes são aqueles países cuja economia partiu de um estágio de estagnação, ou seja, os caras não se desenvolviam, nem para frente nem para trás, estavam parados, né? Ou de subdesenvolvimento, os quais se encontram em pleno desenvolvimento econômico. Lembrando sempre, gente, eu gosto de lembrar que nessas aulas que nós estamos tendo agora de geopolítica, todos esses dados que a gente coloca aqui são antes, né, do coronavírus, do Covid-19, antes disso ter acontecido aí com o mundo aí, antes dessa crise pandêmica, ok? Não sabemos o que vai acontecer com os países após a pandemia, né? Então, estamos trabalhando com dados pré-pandemia, ok? Os países emergentes ou em desenvolvimento são classificados a partir de seus dados políticos e sociais, tais como o IDH. Sabemos o que é IDH? Índice de Desenvolvimento Econômico. Tá? O IDH é uma medida comparativa usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento humano e para separar os países desenvolvidos. Estou falando aí em muito alto desenvolvimento humano, né? Em desenvolvimento, que são os caras emergentes, desenvolvimento humano médio e alto, e subdesenvolvido. Infelizmente, aí temos países com desenvolvimento humano muito baixo. Os números apontados por essas estatísticas contam ao destacar o nível em que cada país se encontra. Principais características, então, aí dos países emergentes. Bom, quanto ao padrão de vida de grande parte da população entre os níveis baixo e médio. Não temos aí nenhum ricaço superpoderoso, não temos aí nenhum Onassis. Temos algumas coisas assim, tipo um Silvio Santos da vida, aí, um Edir Macedo, né, o dono da Globo. Temos alguns caras assim, né, mas é pouquíssimos. Né? IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, entre os níveis médio e alto. Ó, já está melhorando, né? Já temos aí entre médio e alto. Lembrando sempre, gente, que quando eu tô falando nesses caras aí, tô falando no Brasil, ok? Renda per capita. O que é a renda per capita? É por cabeça. A renda por cabeça, a renda da família dividida por quantas cabeças possui na família. Né? Então, o PIB, a renda per capita do país, é entre 5 e 8 mil dólares. Quem está abaixo desses 5 e 8 mil dólares não é considerado um país emergente.
Aí temos um termômetro, ok? O setor industrial desses países está em desenvolvimento, em pleno desenvolvimento, crescimento da infraestrutura, portos, rodovias, aeroportos, ferrovias, etc. Atração de capital externo para investimentos no setor produtivo. Ali embaixo nós temos a bandeira de 2 países ali, que vocês sabem quem são? Não sabem? Então nós vamos ver depois então. Se sabem, podem falar aí no nosso WhatsApp. Continuando então com as principais características dos emergentes, aumento da instalação de filiais de grandes empresas multinacionais. Nós olharmos aqui para o nosso Brasil, nós podemos ver que tem grandes empresas multinacionais de olho em nós aqui instalados em vários estados do país, né? Temos aqui a GM aqui no sul, aqui podemos citar várias outras. Nós fizemos uma pesquisa no Google ali, quantas empresas multinacionais nós temos instaladas no Brasil. Vocês vão ver que é uma penca, né? Crescimento positivo na geração de empregos, sempre lembrando, pré-coronavírus, ok? Lembrando, taxas elevadas de formação de capital, mudanças significativas e positivas na estrutura social e econômica da população. O pessoal tem mais dinheiro, começa a modificar, começa a comprar um carrinho lá, importado ou não, começa a modificar a sua casa, mudar para um apartamento, né, ou fazer uma modificação nos seus lares, aí comprar uma TV de 50 polegadas, enfim, o pessoal começa a modificar a sua maneira de vida, né? Diminuição da pobreza e aumento da classe média baixa. Existência de processo de êxodo rural. O povo começa a sair do meio do mato, né, e começa a vir para a cidade, aquele esquema da urbanização que nós já estudamos, né? Migração do campo para os centros urbanos. Vocês podem ver ali onde eu marquei em azul mais escuro, ali, azul bem escuro, são os países onde acontecem essas coisinhas ali. Existência de processo de êxodo rural, né? O crescimento econômico dos países emergentes é tão grande, gente, que alguns economistas têm dado destaque à formação do E7. A gente sabe que existe o G20, né? Sabemos que existe os BRICS, né? E esse E7 são os principais países emergentes. Quem são esses caras aí? China, Índia, Brasil, Rússia, México, Indonésia e Turquia. Olha o Brasil de novo aí no esquema. No E7. Na economia mundial, provavelmente deve superar em 2020, estamos agora em 2020, não vamos esquecer, o do G7, que é aquele grupo dos States, né? Japão, Alemanha, França, Grã-Bretanha, Itália e Canadá. Porém, surgiu o coronavírus na parada e eu acho que não vai ser bem assim, né? Mas deixa pra lá esse papo aí. Então, a logomarca do Fórum dos Mercados Emergentes está ali do lado ali. Warwick Emerging Markets Forum. Ah, que show. Eu adoro ouvir o meu sotaque e lembrar de um aluno que tem aí que habla inglês perfeitamente. Então, G20. Então, pessoas, G20, desenvolvidos e emergentes. O grupo dos 20 é um grupo constituído por ministros da economia e presidentes de bancos centrais dos 19 países de economias mais desenvolvidas do mundo, mais a União Europeia. E tá ligado que lá na União Europeia nós temos vários países, nós já damos uma olhada nisso aí, né? Voltamos lá nos blocos econômicos e vamos ver quem são os caras que estão na União Europeia. Então são 19 países mais a União Europeia. Então quer dizer que não são 19 países, que não são 20 países, né? São mais.
São 19 mais todos os países que fazem parte da União Europeia. Criado em 1999, né? Na esteira de várias crises econômicas da década de 90, o G20 é uma espécie de fórum de cooperação e consulta sobre assuntos financeiros internacionais. É um lugarzinho para nós nos reunirmos e batermos um papo assim, um papo cabeça sobre a situação dos nossos países e como vamos fazer. E, obviamente que quem vai para lá é o ministro da Economia e o Brasil, né? E o seu presidente, né? Principais objetivos do G20, então, gente: favorecimento de negociações econômicas internacionais, debates sobre políticas globais para promover o desenvolvimento econômico mundial de forma sustentável. Até vou ler de novo essa parte aí, ó. Debates sobre políticas globais para promover o desenvolvimento econômico mundial de forma sustentável. Discussão de regras comuns para a flexibilização do mercado de trabalho, criação de mecanismos voltados para a desregulamentação, criação de mecanismos voltados para a Principais objetivos do G20, então, pessoas: favorecimento de negociações econômicas internacionais, debates sobre políticas globais para promover o desenvolvimento econômico mundial de forma sustentável. Não basta só debater e não saber como fazer, né? Então existe aquele debate e aí, como é que vamos fazer isso? Como é que vamos fazer isso de forma sustentável? Discussão de regras comuns para a flexibilização do mercado de trabalho, criação de mecanismos voltados para a desregulamentação econômica, criação de formas para a liberação do comércio mundial. Se nós pensarmos assim nessas coisas que eu coloquei agora, nós podemos ver que isso não está muito longe dos objetivos dos blocos econômicos, ok? Só está sendo colocado de uma outra forma, de uma outra maneira. Então, países membros do G20 na atualidade: África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, né? França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, Turquia e todos os países membros da União Europeia. Ou seja, não esqueça que lá na União Europeia tem um monte de países, né? E então esses que estão marcados em vermelho aí são quem? São os BRICS. São os países emergentes que, como já estão saindo da área do subdesenvolvimento, já foram convidados a participar dos G20, né? Já estão lá com os caras lá. Então, na verdade, nós podemos ver que o G20 é uma mistura de países desenvolvidos com países em desenvolvimento, ok? Agora sim, agora vamos direto aos BRICS. Vamos pro BRIC. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O termo BRICS foi criado pelo economista Jim O'Neill em 2001 para referir-se aos 5 países que apresentarão maiores taxas de crescimento econômico até 2050. Ó, se ligue na data ali, ó. O cara criou e estava falando nisso em 2001. Nós estamos em 2020, estamos a caminho de 2050. Significa que até lá nós apresentaremos as maiores taxas de crescimento mundiais, né? Show de bola. Segundo o economista e segundo Jim, BRICS são iniciais de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul em inglês. South Africa. Aquela brincadeira da brica que eu fiz lá, né? Que é
Provavelmente foi esse o pensamento, né? A brica não vai ficar legal, né? Países em desenvolvimento que, conforme projeções, serão maiores economicamente que os G6. Meu Deus. Te liga ali que o cara tá dizendo então que até 2050 o Brasil vai ser maior economicamente que os Estados Unidos, que o Japão, que a Alemanha, que o Reino Unido, que a França e que a Itália. Ô louco, meu. Será? Não sei. Vamos ver na sequência. Temos aí então o emblema dos BRICS, né? Um G5. Já temos o E7, o G20 e agora temos o G5. Tá aí com as 5 estrelas, né? Então, os BRICS não é um bloco econômico. Eu me lembro que eu coloquei para vocês na outra aula sobre blocos econômicos que os BRICS não eram um bloco econômico, eram um grupo de países, ok? Os BRICS não é um bloco econômico e sim uma associação comercial em que os países integrantes apresentam situações econômicas e índices de desenvolvimento parecidos, cuja união visa a cooperação para alcançar suas economias em escala mundial. Características dos nossos BRICS, então. Apresentam vários fatores em comum, entre eles podem ser citados aí grande extensão territorial, né? Se nós olharmos o nosso mapinha lá, voltarmos e olharmos as águias, nós vamos ver que não são países pequenos, claro que o maior deles é o nosso Brasil. Estabilidade econômica recente, produto interno bruto em ascensão, disponibilidade de mão de obra, tem muita gente para trabalhar nesses países, né? Mercado consumidor em alta, grande disponibilidade de recursos naturais, aumento das taxas de índice de desenvolvimento humano, valorização dos mercados de capitais e investimentos de empresas nos diversos setores da economia, ok? Então, se liga nessas características, porque eu estou sempre dizendo para vocês que cada fato histórico modifica a geografia, né? E cada fato histórico tem a sua causa, sua característica e sua consequência. Então ali nós temos as nossas características. Isso quer dizer que o professor pode perguntar sobre isso, ok? Só para dizer assim, sei lá, uma dica, vai que ele pergunte, né? Aqui nós vamos dar, a partir de agora, nós vamos dar algumas informações sobre cada um dos países, né? Vamos começar pelo Brasil. PIB do Brasil, 3 trilhões. Isso em 2012. Tá? 2012. População, 192 milhões de habitantes. Hoje nós já sabemos que não é isso, né? Era, antes da Covid, 209 milhões de habitantes. O ranking, sexta economia do mundo, ainda é. Renda per capita, 12 mil dólares, né? IDH 0,71, né? 84º colocado junto com Botsuana, Moçambique e etc. Não estamos sozinhos lá nessa 84º lugar, né? Além de ser muito, ainda não estamos sozinhos. Concentração de renda, 50% do PIB com 10% do POP, né? 30 milhões de miseráveis. A palavra miserável e não ficou legal, mas eu botei. Eu botei para nós nos lembrarmos da situação, da miséria, né? Que ainda não saímos da miséria. Ainda existem pessoas na extrema miséria, pessoas que não têm as 3 refeições diárias, né? Baixa qualidade de vida, mesmo sendo nós um país em ascensão. A Rússia, então,
um PIB de 2,5 trilhões de dólares em 2012, tá? População 143 milhões de habitantes, isso antes do Covid-19, lembrando sempre, eu não consigo esquecer a Covid-19, tem que lembrar, gente. Renda per capita, 16 mil dólares, né, por cabeça. Cada cabeça rende aí por ano em torno disso. O IDH 0,75, o Índice de Desenvolvimento Humano. Tá ligado na bandeirinha da Rússia ali, ó? Não é só vermelha, tem azul e vermelho, né? Vocês achavam que era só vermelho. A próxima é a Índia. PIB de 4,5 trilhões. Oh, meu, muita grana, cara. Trilhões de dólares, né? Dados de 2012 ainda, né? População 1,2 bilhão de habitantes. Estimativa em 2012, né? Segundo lugar. Hoje a China está com, se não me engano, 1,3 bilhões de habitantes, né? Estava. Renda per capita 3.700 dólares e o IDH 0,54. Na sequência aí temos a China, a China, eu lembro que a China, os States, está com medo que a China passasse eles no esquema da economia, né? A China, os Estados Unidos estavam com medo da China, né? O PIB da China, então, 11,5 trilhões de dólares, isso em 2012, né? Segunda economia mundial, tá ligado ali por que os Estados Unidos estavam com medo? Segunda economia mundial, mais um passinho assim, ultrapassava os States, né? Pois é, fica a dica aí, fica a teoria da conspiração para nós pensarmos um pouco, filosofarmos, né? Que aí sou eu para dizer alguma coisa, mas é sempre bom nós estarmos pensando, né? O porquê do porquê. População, 1,5 bilhão de habitantes, estimativa de 2012, tá? Vocês estão vendo que esses dados que eu estou colocando são de 2012, isso para nós termos uma ideia de como estamos em 2020, ok? Eu já dei esses dados atualizados de 2020 para vocês, em aulas anteriores, né? Então, olha só, a China em 2012 estava em primeiro lugar. Que coisa. Renda per capita, 5 mil dólares por cabeça. IDH, 0,68. Mas eu gosto muito de lembrar que a China era a segunda economia mundial, né? Isso ainda em 2012. Em 2020 eu já estava ali na beiradinha do sucesso. E aí nós temos a nossa África do Sul. Tá aí a bandeira aí, para quem não sabia, que aquela bandeira lá no início lá era da África do Sul. PIB da África do Sul, 600 bilhões de dólares, né? População, 500 milhões de habitantes. Vamos fazer uma comparação aqui. Brasil, 209 milhões de habitantes. África do Sul, 50 milhões de habitantes. Olha aí, cabe 4, né? 50. Pequeno, né? Renda per capita, 11 mil por cabeça dólares, né? IDH 0,61. Observa que apesar da África do Sul ser pequena, né, ela rende. E aí, quais eram os principais objetivos dos BRICS? Aliás, falando melhor, quais são os objetivos, né? Trabalhar coletivamente, acordos financeiros, diálogo, nada de guerra, nada de foice, nada de tiro, diálogo, né? Interação política, ampliação dos contatos, cooperação mútua,
desenvolvimento de projetos, né? Então isso é o que os BRICS querem e objetivam fazer, né? Esperamos que todos esses países que estão em emergência, né, logo consigam chegar ao seu desenvolvimento econômico da melhor forma possível, né? Porque assim, dessa forma, o povo desses países consegue o seu desenvolvimento econômico também, né? Então, gente, essa era a nossa aula de hoje, essa foi a nossa aula de hoje. Lembrando sempre que eu vou deixar lá o nosso famoso vídeo, o nosso famoso PowerPoint e o nosso famoso exercício, para que nós possamos assimilar, né, o conteúdo, ok? E ganhar aquela notinha básica também. Tá ok? Então, um grande abraço e até a próxima aula maravilhosa de geografia. Eu adoro dizer isso. Então tá, gente. Grande abraço, beijo, se cuidem, fiquem com Deus.